Olá, me chamo Dirce Ferreira, sou estudante de nutrição e vou falar um pouquinho sobre os fundamentos da farmacologia, os processos, interações e implicações clínicas. A farmacologia estuda as substâncias que interagem com o organismo, modulando suas funções e oferecendo efeitos terapêuticos. Compreende dois processos principais: farmacocinética, que aborda a absorção, distribuição, metabolismo e excreção dos medicamentos, e farmacodinâmica, que examina os efeitos e mecanismos de ação dos fármacos. As interações medicamentosas são essenciais na prática clínica, pois podem alterar os efeitos dos fármacos ou causar reações adversas. Além disso, fatores como intoxicações medicamentosas e farmacogenômica, que considera a variabilidade genética nas respostas aos tratamentos, são fundamentais para personalizar o tratamento e garantir eficácia e segurança. Este trabalho explorará esses aspectos essenciais da farmacologia e suas implicações na prática clínica. Vou falar mais sobre os aspectos essenciais da farmacologia e as implicações na prática clínica. A farmacologia é a ciência que estuda os fármacos e suas interações com o organismo, como atuam e como são processados pelo corpo. A farmacologia é dividida em duas grandes áreas: farmacocinética, que é o estudo do movimento dos medicamentos no corpo, engloba 4 processos principais, que é a absorção, distribuição, metabolismo, que é a biotransformação, e a excreção. E a farmacodinâmica, que é o estudo dos efeitos dos medicamentos no corpo. Ele investiga como e onde os medicamentos atuam, como no nível celular molecular, celular ou sistêmico, para produzir efeitos terapêuticos ou efeitos adversos. A farmacodinâmica explora os mecanismos de ação e os receptores aos quais os fármacos se ligam. Interações medicamentosas referem-se à influência de um medicamento sobre a ação de outro. As interações podem ser farmacocinéticas, que é a alteração na absorção, metabolismo ou excreção, ou farmacodinâmicas, que são os efeitos diretos sobre o efeito terapêutico de outro medicamento. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as vias de administração. As vias de administração de medicamentos são os métodos pelos quais os medicamentos entram no corpo, e cada via tem características próprias, que as principais vias que influenciam a administração e o efeito terapêutico do fármaco. As principais vias de administração incluem a via oral, que é enteral. O medicamento é administrado pela boca e absorvido pelo trato gastrointestinal, que é o estômago e o intestino. Presença de alimentos e tempo de trânsito para medicamentos de ação rápida ou intestinal. Via sublingual, o medicamento é absorvido rapidamente pelos vasos sob a língua, indo diretamente para a circulação sistêmica, usada para medicamentos de ação rápida, como analgésicos e hipertensivos. Agora vou falar sobre a via subcutânea. O medicamento é injetado abaixo da pele, sendo absorvido lentamente pelos vasos sanguíneos, usada para fármacos de liberação gradual, como insulina. E agora a via tópica. O medicamento é aplicado na pele ou mucosas. Fármacos lipofílicos são melhor absorvidos, enquanto os hidrofílicos têm efeito superficial. Usada para tratamentos dermatológicos e analgésicos locais. Agora eu vou falar um pouquinho da via intramuscular.
O medicamento é injetado no músculo e é absorvido pelos vasos sanguíneos. A absorção é mais rápida que na subcutânea, mas mais lenta que na intravenosa, usada para vacinas e medicamentos de liberação intermediária. Já na via intravenosa, o medicamento é administrado diretamente na corrente sanguínea, proporcionando absorção imediata, ideal para emergências e medicamentos que exigem efeito rápido e controle preciso. Agora, um pouquinho sobre a via retal. Esse medicamento é administrado via supositório ou enema no reto. Pode ser absorvido pelo sistema porta, que é o fígado, ou diretamente para a circulação sistêmica, usada para pacientes com dificuldades alimentares ou inconscientes. Agora eu vou falar um pouquinho da biotransformação. A biotransformação hepática é um processo químico no fígado que modifica os medicamentos para torná-los mais solúveis em água, facilitando sua eliminação pelos rins. Esse processo ocorre em duas fases. A fase 1, o fármaco sofre reações como oxidação, redução e hidrólise, tornando-se mais polar e solúvel em água. A fase 2, o fármaco é conjugado com moléculas como ácido glicurônico e aminoácidos, aumentando ainda mais sua solubilidade em água. Após a biotransformação, os fármacos são liberados na corrente sanguínea, passando pelos rins, onde são filtrados, reabsorvidos e excretados na urina. O fígado e os rins são essenciais na metabolização e eliminação dos medicamentos no corpo. Agora, fatores que influenciam os efeitos dos medicamentos no corpo. Fator idade, o fator patológico, de natureza química, interação com os alimentos. Vamos falar um pouquinho sobre idade. Em idosos, a capacidade de absorção, biotransformação, que é pelo fígado, e eliminação pelos rins, de medicamentos diminui. Em recém-natos, os sistemas ainda dificultam essas funções, exigindo ajuste na dosagem. Em patologias, doenças intestinais, hepáticas e renais afetam, respectivamente, a absorção, biotransformação e eliminação dos medicamentos. Natureza química. Fármacos lipossolúveis são mais facilmente absorvidos, enquanto os hidrossolúveis têm mais dificuldade. pH no meio. Alguns medicamentos podem ser degradados pelo ácido estomacal, sendo necessários revestimentos especiais para protegê-los. Interação com alimentos. A presença de alimentos pode retardar ou impedir a absorção de medicamentos, embora alguns precisem ser tomados junto com alimentos. Interações medicamentosas. As interações medicamentosas ocorrem quando um fármaco afeta o efeito de outro. Podem ter consequências negativas ou positivas. Compreender essas interações é essencial para um uso seguro e eficaz dos medicamentos. O intestino delgado é o principal órgão de absorção dos fármacos e alterações nele pode interferir na absorção de medicamentos. Já no fígado, as interações ocorrem principalmente pelas enzimas do citocromo P450. Fármacos podem ser indutores ou inibidores. Os inibidores retardam o processo de síntese enzimática. Já os indutores aumentam essa síntese, que no caso é das enzimas hepáticas. Temos um antagonismo químico. Quando substâncias incompatíveis são misturadas, podem ocorrer reações químicas,
gerando novas substâncias prejudiciais ao paciente, evidenciadas por mudanças de cor, temperatura ou precipitação. Vou falar do antagonismo fisiológico. Fármacos com efeitos opostos podem competir entre si, gerando efeitos conflitantes e prejudiciais ao paciente, como a combinação de estimulantes do sistema nervoso central com sedativos. Essas interações destacam a importância de compreender como os medicamentos afetam uns aos outros no organismo. Vou falar um pouquinho sobre a meia-vida. A meia-vida, o tempo de meia-vida, é o período necessário para que a concentração de um fármaco na corrente sanguínea seja reduzida à metade. Esse tempo é específico para cada medicamento e ajuda a compreender seu processo de eliminação. Por exemplo, se um fármaco tem uma concentração inicial de 100 e uma meia-vida de 5 horas, após esse tempo, a concentração é reduzida para 50 e assim sucessivamente até a eliminação total, caso não seja administrada uma nova dose. O tempo de meia-vida é um parâmetro importante para entender a cinética de eliminação de um medicamento, influenciando seu tempo de permanência no corpo. Medicamentos com meia-vida curta são eliminados rapidamente, enquanto os com meia-vida longa podem permanecer no organismo por mais tempo. Vou falar sobre a concentração platô. A posologia determina a dose e o intervalo de administração dos medicamentos para evitar o acúmulo excessivo no corpo, que pode levar à intoxicação. A concentração platô é o nível máximo de um fármaco no sangue após várias doses, alcançando normalmente entre a terceira e a quinta administração. Para situações críticas, onde é necessário um efeito rápido, usa-se a dose de ataque, que consiste em administrar uma dose maior nas primeiras doses para atingir rapidamente a concentração platô. O manejo das doses deve seguir parâmetros como DE50, a dose eficaz para 50% da população, e DT50, que é uma dose tóxica, para 50%, avaliados por curvas de dose e resposta para garantir eficácia e segurança do tratamento. Existem 4 tipos principais de receptores celulares fundamentais para a farmacodinâmica. Receptores inotrópicos, que é a ativação abre canais de cloreto nas células, causando hiperpolarização, o que dificulta a despolarização e altera o metabolismo celular. Tem também os receptores metabotrópicos. A ativação leva à inibição de enzima adenilato ciclase, reduzindo a produção de AMPC e modificando o metabolismo celular. Tem os receptores associados a enzimas, que são localizados na superfície celular, com a base interna sendo uma enzima. A ativação do receptor provoca uma mudança no metabolismo celular ao ativar essa enzima. Receptores associados à transcrição de genes, que são receptores intracelulares, ao serem ativados por moléculas lipossolúveis, alteram a síntese de RNA e proteínas, modificando o metabolismo celular. Esses receptores podem atuar de forma isolada ou combinada, e seu entendimento é essencial para compreender os fármacos no corpo. A transmissão adrenergética. O sistema nervoso central inclui o encéfalo e medula espinhal. Sendo responsável pelo controle do corpo, o sistema nervoso autônomo regula órgãos de forma involuntária
e é dividido em sistema nervoso simpático e parasimpático. O sistema nervoso simpático, ele libera noradrenalina e ativa receptores adrenérgicos, alfa-1, alfa-2, beta-1 e beta-2, influenciando órgãos como coração, beta-1, pulmões, beta-2 e vasos sanguíneos, alfa-1. O parasimpático, ele libera acetilcolina e ativa receptores musacarínicos M1, M2 e M3, regulando órgãos como o estômago é o M1, coração o M2 e o trato gastrointestinal o M3. Vou falar um pouquinho sobre os anestésicos locais e os anestésicos opioides. Os locais são medicamentos utilizados para pequenos procedimentos como cirurgias oculares, retirada de sinais e verrugas e de unhas, por exemplo. Os anestésicos locais impedem a propagação do impulso nervoso, bloqueando canais de sódio dos tecidos. Ao bloquear o canal de sódio, não há fluxo de íons pela membrana celular. O bloqueio ocorre de duas maneiras. A via hidrofílica, que ocorre o bloqueio dos canais de sódio por fora da célula, e a hidrofóbica, que ocorre o bloqueio dos canais de sódio por dentro da célula. O anestésico local entra na célula e bloqueia o canal por dentro. As duas vias acontecem ao mesmo tempo. Os anestésicos opioides. Eles são medicamentos muito utilizados para dores de maior intensidade, como tratamento de câncer, amputações, internações pós-cirúrgicas, dentre outros. Os analgésicos opioides, por atuarem no sistema nervoso central, podem provocar dependência física e psíquica. A dependência física são sintomas físicos que o paciente apresenta pela ausência da droga, como taquicardia, hipertensão, agitação mental e etc. Vou falar agora sobre a intoxicação medicamentosa. Elas podem ser causadas por diversas substâncias, incluindo medicamentos, e são uma preocupação significativa nas urgências e emergências. Elas ocorrem quando substâncias químicas conhecidas como xenobióticos entram no corpo em quantidade ou exposições inadequadas, podendo causar efeitos nocivos à saúde. As intoxicações podem ser evitadas com medidas como prevalência para seguir as orientações de bula, evitar automedicação e armazenar medicamentos adequadamente fora do alcance das crianças e dos animais. Em caso de intoxicação, o atendimento inicial envolve monitoramento de sinais vitais, como hipoxia. Vou falar um pouquinho da farmacogenética e farmacogenômica. A farmacogenética e farmacogenômica são áreas de farmacologia que estudam como as variações genéticas influenciam nos efeitos de medicamentos em diversos indivíduos e grupos étnicos. Embora a maioria da população tenha um perfil genético similar de metabolização de medicamentos, existem indivíduos com variações genéticas que podem fazer com que o mesmo medicamento produza efeitos diferentes, incluindo efeitos adversos. Essas diferenças genéticas explicam, por exemplo, por que certas doenças são mais prevalecentes em determinados grupos étnicos. Um exemplo é a maior prevalência de doenças cardiovasculares em indivíduos de raça negra, que apresentam uma resposta mais pronunciada à vasoconstrição e retenção de sódio, aumentando o risco de doenças como acidente vascular cerebral, que é o AVC. Medicamentos como o captopril, que inibem a síntese de angiotensina 2, podem não ser tão eficazes nesses indivíduos
devido à baixa resposta farmacológica, assim como os beta-bloqueadores, como o atenolol, para controle de hipertensão. Essas liberações cobertas destacam a importância de personalizar tratamentos de acordo com as características genéticas dos pacientes para garantir maior eficácia e segurança do uso de medicamentos. Vou falar um pouquinho sobre os hipoglicemiantes, que é a insulina. É uma proteína composta por duas cadeias, A e B, unidas por ligações de sulfeto. Ela é liberada pelas células beta-pancreáticas em resposta à hiperglicemia. A liberação ocorre através de um mecanismo em que o aumento de ATP bloqueia os canais de K+, dependentes de ATP, despolarizando a célula e ativando os canais de cálcio, promovendo a secreção de insulina. A insulina tem efeitos opostos ao glucagon, o que ajuda a regular os níveis de glicose no sangue. Quando os níveis de glicose aumentam, a insulina promove aumento de glicose, que é a quebra de glicose, diminuição do glicogenese, que é a produção de glicose, diminuição da glicogenólise, que é a quebra de glicogênio, e o aumento de lipogenese, que é armazenamento de gordura. Vou falar rapidamente sobre a antropologia científica. A antropologia científica dos medicamentos estuda como os medicamentos são usados, percebidos e regulamentados em diversos contextos culturais e sociais, ajudando a entender as implicações para a saúde e o bem-estar das pessoas. Essa saúde é a automedicação, prática comum entre populações vulneráveis, e examina como os contextos sociais e culturais moldam a forma como os medicamentos são usados e como isso pode influenciar práticas de prescrição, administração e monitoramento. E é isso.